Eita, Lelê, como é bom acordar no domingão com essa sensação de dever cumprido, com uma vitória do Fluminense, né? Eu sempre costumo falar aqui que quando o Fluminense perde no sábado, acaba o meu final de semana. E quando o Fluminense vence no sábado, o domingo passa leve, tranquilo, né? A gente consegue ver os outros jogos com tranquilidade, passeia com a família, sai, trabalha, faz o que tem que fazer, mas com aquela sensação de dever cumprido. O futebol muda muito rápido, né? Uma semana atrás, ou melhor, no sábado retrasado, sem ser o ontem, o anterior, a essa hora, período da manhã, a gente estava aqui naquela expectativa, né? Do Marcão estrear contra o Palmeiras, de a gente tentar fazer um grande jogo, sobreviver na Libertadores. Uma semana depois, o Fluminense conquista 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, a classificação na Argentina, e o Marcão foi efetivado como treinador, pelo menos até o final do ano. Mas aí que entra uma surpresa, porque na manhã de hoje, o GE publicou que o Marcão pode ficar para 2027. Pelo menos foi isso que saiu no GE hoje de manhã, que a diretoria não colocou o Marcão... Como é que eu posso dizer? A diretoria não mudou o Marcão de função. Ele continua sendo treinador permanente do clube. Pô, Marcão merece um aumento aí, ô Matheus. Pô, antigamente ele era auxiliar técnico lá, ficava ajudando os treinadores. Agora o trabalho dele triplicou. E ele vai continuar ganhando o mesmo salário de auxiliar? Porra, aí não, Marcão. Aí não, tem que dar um aumento pro Marcão, pô. Afinal de contas, ele assumiu como treinador, ele tem que ganhar como treinador, não continuar ganhando o que ele ganhava antes. Né? Mas a informação que passa é que o Marcão não foi trocado de função. Eu entendo o porquê disso, tá? É porque se por acaso acontecer, se der ruim em algum momento e o Marcão tiver que sair, o Fluminense trouxer um novo treinador, para não ter que demitir ele. E ele tem que sair do Fluminense, acredito que seja isso. Mas existe a possibilidade do Marcão ficar para 2027, inclusive. Dezão, mas vai depender de quê? Vai depender do que o Fluminense fizer na Libertadores e da nossa performance até o final do ano no Campeonato Brasileiro. Então, assim, Marcão é efetivado. A justificativa é que tem poucas opções no mercado que não agradam tanto a diretoria e as opções que agradavam são muito caras. Será que a gente está falando de Galhardo, de Sérgio Conceição? Bom, não sei. Eu acho que essa decisão de manter o Marcão agrada a maior parte do torcedor. Eu queria saber do meu público aqui do canal o que vocês acham sobre isso. Vou deixar uma enquete aqui na aba comunidade, antiga aba comunidade, né? Aba posts aqui, para você poder votar. Fato é que o Marcão não é mais interino, o Marcão vai ficar pelo menos até o final do ano. Isso é um ponto. Então, o sentimento análise vai entrar em ação novamente e eu vou trazer para vocês aqui sobre o jogo de ontem, o que eu considero positivo e o que eu considero que ainda precisa melhorar. Eu ia falar negativo, mas negativo não é a palavra. É o que pode melhorar ainda e o que já melhorou muito com o trabalho do Marcão. Porque, galera, presta atenção no seguinte. O fator novo, a motivação, isso já vai começar a passar, tá? Já são 3 jogos. Se a entrada do Marcão, se a melhora da equipe do Fluminense, eu começo a falar com vocês, eu começo a sentir calor, cara. Impressionante. Deixa eu ligar o ar aqui. Né? Se for só o fator novo, oba-oba, vamos correr pelo Marcão, isso vai começar a passar. E não pode passar, porque o Fluminense tem que continuar evoluindo, mas ele não vai viver só de entrega dentro de campo. Mas, poxa, André, você acha que uma semana só mudou a postura, não mudou mais nada? Não, mudou sim, mudou. Mudou, veja o mérito do Marcão aí. E antes de eu entrar na parte do sentimento análise, eu queria botar um vídeo pra você aqui de 1 minutinho do René falando sobre o trabalho do Marcão e a importância de ouvir o Thiago Silva. É porque assim, você precisa entender que há um combo. Há o combo Marcão mais Thiago Silva comandando, treinando essa equipe do Fluminense. É como se nós tivéssemos um treinador fora das 4 linhas e outro dentro das 4 linhas. Esse combo ele não pode ser desassociado, não pode ser separado, ok? Não é só o Marcão, é Marcão mais Thiago Silva. E o René vai falar um pouquinho disso aqui nesse vídeo que vocês vão assistir agora. Acho que feliz aí pelo Marcão. Acho que é um cara que é uma história do clube. Acredito que isso ajudou muito nesse momento difícil quando ele assumiu.
Acho que ele conheceu o clube, a torcida, o momento. É um cara que já tinha passado por isso várias vezes. E eu tenho essa amizade também com o Thiago. Claro que o Thiago tem uma influência muito boa no jogo. E todo treinador também escuta o Thiago, não só o Marcão, mas também o Zubeldia e os outros que passaram sempre deram essa abertura para o Thiago ali dentro de campo orientar, ajustar alguma coisa. É um cara que tem uma visão de jogo muito boa, é um cara que ajuda sempre, não só nós ali, mas também a comissão técnica. E eu acho que essa amizade entre ele e o Marcão também ajudou nesse momento difícil. Então seguir trabalhando. Acho que o Marcão resgatou essa união da equipe com a torcida. A gente estava passando por um momento difícil, desconfiança da torcida. E eu acho que os caras abraçaram. Acho que isso ajudou bastante. Acho que a torcida, pelo carinho que tem pelo Marcão, pelas outras vezes que o Marcão tinha ajudado a sair dos momentos difíceis, eu acho que isso ajudou bastante. Espero que essa energia boa, essa parceria continue, que a gente continue mostrando dentro de campo que a torcida pode confiar na gente, que vai dar tudo certo no final. É isso, Renê. Não pode decepcionar o torcedor, tá? Porque, afinal de contas, a reconexão ela foi feita. Se essa conexão tinha sido quebrada com o Zubeldia, a reconexão foi feita muito graças ao Marcão e muito graças ao comportamento de vocês, jogadores. Conforme o próprio Marcão falou, dentro de campo são os jogadores. Pode estar o Guardiola sentado aqui nessa cadeira. Se eles não fizerem lá o que tem que fazer, né? Então, o que eu considero... Eu até notei aqui, para não esquecer, de positivo, desde que o Marcão assumiu a equipe do Fluminense. E aí eu vou botar junto aqui para dar um apoio visual, porque... Galera, muita gente não sabe, eu sou professor, né? A minha formação acadêmica, eu sou profissional de educação física, não sei se todo mundo sabe. Durante minha passagem na Marinha, eu dei muito curso, muita palestra, muita instrução. Então eu gosto muito de ser didático. E eu acho que uma forma que eu tenho de me fazer entender é não só falar, mas também mostrar. Então por isso que toda vez que a gente for fazer um sentimento-análise aqui, eu vou apresentar um material para você aqui de apoio, para você tentar compreender melhor o que eu tô falando, tá bom? Se não conseguiu compreender, por favor, deixa nos comentários aí. Se achar que eu tenho que melhorar alguma coisa na arte, enfim, fica à vontade aí para deixar a sua sugestão nos comentários, tá? Mas vamos lá. O Marcão recuperou a confiança do Fluminense. Esse material aqui que eu vou colocar na tela é um material de apoio para análise do jogo de ontem. Mas esses 5 tópicos que eu vou ler aqui agora não é somente sobre o jogo de ontem. É sobre o trabalho do Marcão nesses 3 jogos. Lembrando que o Marcão só tem mais 2 jogos no Campeonato Brasileiro antes de enfrentar o Platense. Antes do jogo do Platense, a gente tem Atlético Paranaense fora, daqui a uma semana, domingo, 11 horas da manhã. É essa hora, são 10h57 agora. Daqui a uma semana, o Fluminense vai estar entrando em campo para enfrentar o Atlético Paranaense lá em Curitiba. E depois, no outro sábado, dia 5, se eu não me engano, Fluminense e Vasco no Maracanã. Vasco de novo, Dezão? Vasco de novo. Mas dessa vez o final vai ser diferente, porque a asa de morcego quebrada era o Zubeldia. Zubeldia que era freguês do Vasco, não é o Fluminense não, é o Zubeldia, tá? Então o que eu acho que o Marcão recuperou? O Marcão recuperou a confiança dos caras. A confiança dele estava lá embaixo. O cara tinha medo de arriscar, de chutar, de finalizar, medo de entrar em campo. É a famosa fralda cheia, né? O Marcão conseguiu recuperar isso nesses 3 jogos. O Marcão recuperou a competitividade do time. O Fluminense hoje é um time muito competitivo. Adesão, foi um grande jogo contra o Remo? Um grande jogo? Não foi um grande jogo contra o Remo. O Fluminense não fez uma excepcional partida, mas ele foi muito competitivo. E eu vou mostrar isso pra vocês aqui nos números. Capacidade de reação. Já o segundo jogo, o Fluminense sai atrás. A gente começou perdendo pro Palmeiras, começou perdendo pro Remo. O Fluminense vem de 2 vitórias do Campeonato Brasileiro por virada, jogando dentro de casa. Você consegue imaginar aquela equipe comandada pelo Zubeldia fazer isso? Aquela equipe que tomava um gol de montava inteira, fralda cheia, Maracanã ia começar a xingar, a reclamar. Então o Marcão também recuperou isso. Capacidade de reação. Uso de Xerém, que aí dispensa comentário, né? Ontem, ao mesmo tempo, Fidelis e Riquelme, que são os 2 garotos que a gente pede há um tempão, e o Riquelme, no seu primeiro toque na bola, ele dá um passe
pro Serna marcar o gol da vitória. E recuperou alguns atletas. E eu vou ficar preso aqui só em 2. Ganso e Kevin Serna. Que eram 2 atletas que, no caso do Ganso, nem jogava. Não dá pra falar que o Ganso vinha mal. E o Serna, um dos piores jogadores do Fluminense na temporada. O Serna tem 3 gols nos últimos 3 jogos. Coincidência? Não. Não acho que seja coincidência, tá? Eu acho que tem o dedo do Marcão nesse negócio aí, tá bom? Então vamos lá. O que a vitória diante do Remo revelou pra gente? O Fluminense teve muito domínio do jogo. Teve poder de reação de virar e um problema que Marcão precisa resolver. Que problema é esse, Dezão? Vamos chegar lá. O domínio do Fluminense foi real, tá, gente? Tanto territorial, como volume de ofensivo, quanto posse de bola. O Fluminense teve 73% de posse de bola. 73-27. A gente já viu outros times com esse mesmo volume não ganhar o jogo. Mas o Fluminense teve 20 finalizações, Dezão. Foram 20 contra 7. No alvo, foram 9 finalizações contra 1. O Fábio fez uma defesa. O Fluminense teve 11 escanteios e o Remo só teve 2. O Fluminense trocou mais do que o triplo de passes do Remo. Foram 664 passes contra 204, com uma precisão de 93%. Só que aí tá um problema, pessoal. Mesmo com tudo isso, o Fluminense saiu atrás no placar. Mesmo com todo esse domínio, o Fluminense não conseguiu criar tantas chances de gol assim. E isso eu mostro pra vocês aqui nessa tela. Foram 20 chutes. Só 1,24 chances de gols criadas. Ou seja, é muito volume, mas a qualidade média das chances criadas é muito baixa. Pô, Dezão, mas você falou que foram 9 finalizações do gol. Mostra aqui à esquerda, ó. Das 20, ó, 2, 4, 6, 8, 9. Pois é, petelecos, defesas fáceis do goleiro. Foram 2 ou 3 grandes defesas do goleiro do Remo, sim. Mas chance de gol clara foram apenas 1,24. Então, assim, Dezão, mas aí não passa pelo Marcão, aí passa pela qualidade dos jogadores. Concordo plenamente com você. O Marcão não vai conseguir fazer milagre. Ele tá conseguindo recuperar alguns atletas, recuperou o Ganso, recuperou o Serna. O Hulk tá vindo numa crescente muito grande, na minha opinião. Mas o que a gente tem que pontuar aqui é: domínio é diferente de perigo constante. Você pode dominar e ficar trocando muitos passes pro lado. É o que mostra aqui a nossa prancheta tática. Os botõezinhos em azul são os jogadores do Remo. É um problema que o Marcão precisa corrigir. O Fluminense ele tem muita dificuldade quando ele enfrenta times que jogam em bloco baixo. O Fluminense fica circulando a bola. Toca passe para um lado, toca passe para o outro. O zagueiro toca pro volante, que toca pro lateral, que volta pro volante, que volta pro zagueiro, que toca pro meia, que volta pro volante. E assim a gente construiu os nossos 73% de posse de bola. O Fluminense tem muita dificuldade de atacar, de furar essa primeira linha e penetrar na segunda linha. Botar os jogadores em condições de... O Marcão precisa trabalhar isso. E isso é algo que ele tem que melhorar no time. E ele, como treinador efetivado agora, tem que achar alternativas para isso. O nosso jogo, pessoal, ele é muito previsível. É bola no Soteldo ou cruzamento na área. É bola no Soteldo ou cruzamento na área. Os volantes ontem até que finalizaram bem. O Martinelli e o Hércules deram 2 chutes perigosos para a defesa do goleiro do Remo, que é um ótimo goleiro. Mas a gente precisa evoluir isso. E o jogo contra o Platense vai ser exatamente assim, tá? Essa é a minha preocupação. O jogo contra o Platense vai ser nesse cenário aqui. Então o Fluminense, quando joga com equipes com pouco espaço entre as linhas, ele fica circulando a bola muito lateralmente. Tem que melhorar. O Marcão tem que criar mecanismos para jogar contra times que jogam em bloco baixo, que jogam com a defesa fechada. O banco ontem mudou o jogo. Já abriu o placar aos 30, o Hulk empatou com um gol espírita, né? A bola pegou efeito, quicou fora, bem fora do gol. E aí, com o efeito dela, voltou pra dentro. Mérito total do Hulk de subir, cabecear bem, a bola explodindo no travessão e tal. Mas é o tipo do jogo que, quando a sorte não tá do nosso lado, aquela bola quicaria fora e sairia, né? Ontem, por acaso, ele entrou.
E o Serna, aos 82 minutos, fez o gol da vitória, que passa diretamente pelo Marcão. Por quê? Porque foi cruzamento do Riquelme, que não vinha sendo utilizado, que foi afastado, punido pela diretoria por comemorar a saída do Zubeldia. O Riquelme entrou aos 19 segundos dele em campo, ele dá um passe, diferente de muitos cruzamentos que o Soteldo faz, que ele joga a bola para a área. O Soteldo ontem que deu assistência também pro gol do Hulk. O Riquelme, ele olha, vê o Serna bem posicionado e dá um passe. Então, cruzamento do Riquelme, cabeçada do Serna, ambos vieram do banco de reservas. A pergunta que eu faço para vocês é, se fosse o Zubeldia, ele teria colocado o Riquelme em campo? Bom, você sabe a resposta, né? O que já mudou com o Marcão, além de tudo isso que eu falei aqui, a vitória também mostrou uma evolução de ambiente, confiança e alternativas. O Hulk, pra mim, isso dividiu opiniões ontem na live pós-jogo, tá? Mas pra mim o Hulk vem evoluindo. Inclusive eu vi um comentário etarista, inclusive, que escreveu assim, você é muito otário de achar que um cara aos 41 anos pode evoluir alguma coisa. Pô, que lamentável esse comentário, né? Então quer dizer que aos 41 anos de idade você não pode evoluir na sua profissão, no seu trabalho, como pessoa, como nada. O cara tem 41 anos, ele não pode melhorar. É isso? Na minha opinião, o Hulk vem melhorando e melhorando não é pouco, não. Ele vem evoluindo bastante. Além do gol, ele teve uma maior participação no jogo, principalmente no primeiro tempo, na minha opinião. O Serna, outra vez decisivo. E aí, cara, eu botei até aqui a arma forte saindo do banco, mas tem que parar com isso, tá? O Serna não pode se tornar aquele jogador que só joga bem quando entra no segundo tempo, não. O Serna, na minha opinião, tem que ser efetivado como titular, no lugar do Canóbio, já contra o Atlético Paranaense. O Ganso, centralidade na organização, mais bola entre linhas, e o Ganso também participou muito bem ontem. O Ganso jogou os 90 minutos ontem. O Ganso chegou a jogar como falso 9 num determinado momento do jogo. Então, também é outro mérito do Marcão. E Xerém, né? Riquelme, Fidelis. E o Marcão disse ontem na coletiva também que vai observar cada vez mais os meninos que já estão treinando entes profissionais. Ao contrário do Zubeldia, que botava os meninos para treinar afastado, o Marcão vai trazer todo mundo junto, tá? O próximo passo para a evolução do Fluminense e o trabalho do Marcão, para mim, tá claro. Manter a confiança, manter esse poder de reação, né? Se sair atrás, não abalar o psicológico, ter confiança para buscar o resultado. Banco decisivo, que ele tenha cada vez mais opções no banco para poder mudar o jogo, coisa que o Zubeldia também não conseguia, e abrir cada vez mais espaço para Xerém. O que ele precisa melhorar? A posse de bola que está estéril. O Fluminense não pode ter 73% de posse de bola, finalizar 20 vezes e as chances reais de gol ser muito baixinha. Tem que ser mais letal. Tem que melhorar a infiltração quando a gente enfrentar times que jogam com bloco baixo, né? Tem que melhorar isso. Baixa aceleração. O time está muito lento. O time troca passe muito lento. Os jogadores se movimentam pouco. Com times que jogam em bloco baixo, a movimentação tem que ser constante. Se ficar parado, vira totó, pô. Vira totó. Porque os bonecos ficam parados, a zaga vai estar bem postada, não vai sair nada nunca, né? E dependência individual. Eu coloquei isso aqui ontem, coloquei isso aqui em relação ao jogo de ontem, porque o jogo foi decisivo. Naquela cabeçada do Hulk ali que a gente deu sorte, que a bola pegou o efeito e entrou. E naquele golzinho do Serna que tem salvado a gente, né? O Fluminense tem que criar mais oportunidades dentro do jogo para não depender tanto do individual, de uma situação, de um gol espírita e algo do tipo, tá? E o Marcão, ele tem que achar uma alternativa para isso aqui, ó. Como furar o bloco baixo? Bom, eu não sou treinador de futebol. O Marcão é. E ele vai achar essa alternativa. Ele tem que achar essa alternativa, porque os 2 próximos jogos pelo Campeonato Brasileiro, não. O Fluminense vai enfrentar o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, eles vão vir pra cima da gente, e aí o Fluminense vai poder ser um time de transição. O Marcão disse ontem na coletiva que o Fluminense não será um time só de transição, que a gente não tem nem características pra isso, que o Fluminense vai ser um time de propor o jogo, um jogo leve, um jogo alegre, isso é ótimo, mas a gente enfrenta equipes que nos atacam, você tem que usar também as ferramentas de contra-ataque, de transição rápida. E a gente tem o Soteldo, tem o Serna, enfim. Se ele escolher o Canóbio. Contra o Vasco no Maracanã, é clássico. O Vasco também não vai jogar entrincheirado. Então também vai ser um jogo que eu acho que é positivo pra gente no estilo de jogo. Já contra o Platense, vai ser um cenário que eu acredito idêntico ao jogo de ontem contra o Remo. Então o Marcão vai ter que achar alternativas,
criar situações para a gente poder furar e quebrar esse bloco baixo quando a gente enfrentar times nesse cenário. Eu acho que é algo que ele precisa melhorar, não no trabalho dele, nesse time do Fluminense, que ainda vem com uma carga de trabalho muito grande do Zubeldia, né? Então, essa é a minha opinião, essa é a minha análise do jogo de ontem. Parabéns ao Marcão, muito boa sorte. Conta comigo, conta com o canal, conta com o nosso apoio aqui. E vamos junto. Vamos tentar o bi da Libertadores e vamos ver o que a gente consegue no Brasileiro aí até o final do ano. Tá bom? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e deixa um comentário aí. Se você está gostando do Sentimento Análise, eu estou muito feliz, estou muito grato pelas mensagens de carinho que eu tenho recebido. Estou tentando cada vez mais melhorar esse conteúdo para você. Deixa um comentário aí, tá bom? Mesmo que seja crítica, fica à vontade para criticar se achar necessário, tá? Fique com Deus, um forte abraço, ótimo domingo. Saudações tricolores e ó, super react hoje no Dezão FC a partir das 16 horas, tá? Conto com a presença de vocês. Tamo junto.